Por que Deus mandou que o profeta Oséias se casasse com uma prostituta? É uma pergunta que provoca choque. E é exatamente nesse impacto que mora a mensagem do livro. Não foi um escândalo gratuito nem uma piada dramática do céu. Foi uma ação profética pensada para mostrar, de forma visceral, a gravidade da infidelidade de Israel e o caminho que Deus escolhe para confrontar e, ao mesmo tempo, para curar. Hoje vamos caminhar até o coração desse enigma. Contexto histórico. O chamado inusitado. Quem foi Gomer, ou o que o texto permite dizer sobre ela. Os nomes dos filhos, e o que tudo isso revela sobre o caráter de Deus. Se essa mensagem falar ao seu coração, e você gosta de estudos bíblicos aprofundados, inscreva-se no canal e ative as notificações. Temos séries inteiras dedicadas aos profetas que ajudam a entender esses sinais tão carregados de significado. Para entender por que uma família se transforma em um sinal público, precisamos primeiro voltar ao cenário onde Oséias profetizou. Israel do Norte viveu, nas décadas antes e durante o ministério de Oséias, uma mistura paradoxal: prosperidade econômica e profundo declínio moral e religioso. Sob reis como Jeroboão II, houve crescimento, comércio e expansão territorial. Dos reis 14, mas esse aparenta ser um crescimento que apenas aumentou a desigualdade. Mas riquezas não significaram mais fidelidade. Ao contrário, em muitos lugares a prosperidade alimentou a corrupção, a idolatria e a complacência religiosa. Nesse ambiente, o culto a Baal e práticas sincréticas ganharam espaço. A adoração de Yahvé se mesclou com ritos populares, e rituais que prometiam fertilidade e sucesso tornaram-se caminhos paralelos de segurança para o povo. A profecia de Oséias nasce exatamente nesse ponto, não como uma crítica meramente ritualista, mas como um diagnóstico social e relacional. O pecado que o livro denuncia não é apenas uma quebra de regras, é uma traição do pacto, uma negligência do que significa ser o povo que conhece e responde ao rosto de Deus. Em os termos do próprio livro, Israel cometeu adultério espiritual. A metáfora conjugal aparece desde o início, porque o pacto entre Deus e a nação é descrito como uma aliança conjugal. É nesse ambiente que surge o chamado bizarramente íntimo e perturbador. Quando o Senhor disse a Oséias: "Vai, toma para ti uma mulher de prostituição e filhos de prostituição." Oséias 1:2. A leitura literal do versículo choca. Deus instruindo um homem a se casar com uma mulher associada à prostituição. Por que tal comando? A primeira reação é de estranhamento. A segunda, quando consideramos a tradição profética, é reconhecer um padrão. Os profetas às vezes eram convidados a transformar suas vidas em sinais vivos. Jeremias comprou um campo. Jeremias 32, Ezequiel encenou ações dramáticas. O corpo do profeta vira um texto público. Mas o que, exatamente, esse texto quer dizer no caso de Oséias? O próprio relato indica que Oséias obedeceu. Então ele foi e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Oséias 1:3. A narrativa prossegue com o nascimento de 3 filhos, cujos nomes carregam mensagens teológicas: Jezreel, Lo-Ruama e Lo-Ami. Antes de chegarmos ao peso desses nomes, precisamos tratar de algo crucial: a condição de Gomer antes do casamento. O texto hebraico usa termos que permitiram interpretações diversas ao longo dos séculos. Há leituras que afirmam que Gomer era uma mulher ligada a práticas de prostituição cultual, rituais associadas ao culto de fertilidade de cultos cananeus, e leituras que sustentam que ela pode não ter sido prostituta antes, mas que, depois, tornou-se infiel, tornando-se assim o símbolo da infidelidade de Israel. Alguns estudiosos propõem ainda que o rótulo aponta menos para um status profissional e mais para uma condição relacional, alguém que rompeu relações de fidelidade. Em suma, o texto não é categórico em estabelecer se Gomer era prostituta antes do casamento.
Nesse ponto, a posição textualmente responsável é marcar indefinido e apresentar as possibilidades interpretativas sem transformar uma hipótese em fato incontestável. Essa ambiguidade é importante porque evita leituras que desumanizam Gomer. Ela não pode ser reduzida a um objeto simbólico. A narrativa bíblica, mesmo quando usa pessoas como sinais, mantém presença humana e dignidade. Quando falamos de Gomer, falamos de uma mulher com nome, com presença, com uma história que o texto descreve de maneira parcial. Reduzir sua identidade a uma palavra técnica é negligenciar essa complexidade. A profecia usa sua vida para dizer algo maior. Mas isso não a transforma numa caricatura desumanizada para nosso entretenimento moral. Os filhos de Oséias nascem como declarações públicas. O primeiro recebe o nome Jezreel, um nome carregado de história. Oséias 1:4. Jezreel evoca o vale onde ocorreram eventos violentos e onde sangue real havia sido derramado. Ali, a linha de Jeú exterminou a família de Jezabel. Segundo Reis 9:10. Na boca de Oséias, o nome anuncia juízo. Uma disciplina que cairá sobre a casa de Jeú, e mais amplamente, sobre Israel. Mas o nome é ambivalente. Jezreel também carrega, inerente à imagem agrícola, a ideia de semeadura. A mesma terra que recebe a semente verá o resultado da colheita, seja fruto de morte ou de vida, dependendo do que foi semeado. Assim, o anúncio de Jezreel encarna tanto o juízo quanto a possibilidade de mudança de estação. O segundo filho é chamado de Lo-Ruama, não amada ou não compadecida. Uma declaração amarga. A compaixão divina por um tempo será retirada do povo. Oséias 1:6-7. Essa retirada não é uma vingança sádica. É um ato de disciplina com consequências políticas e sociais. A misericórdia que sustenta comunidades é retirada quando a infidelidade e a injustiça se tornam norma. O terceiro filho, Lo-Ami, não meu povo, exprime a crise relacional essencial. Quando o pacto é violado sistematicamente, a identidade de povo de Deus fica comprometida. Oséias 1:9. Esses nomes, colocados na porta de casa do profeta, não eram apenas etiquetas. Eram proclamações públicas que questionavam as alianças políticas e religiosas do reino. Mas, e a esperança? Mesmo nas pronúncias mais duras, o livro de Oséias não se reduz à condenação. O capítulo 2 e, de modo decisivo, 3, revelam que o objetivo da disciplina é restaurar. Em passagens como Oséias 2:19 e 20, encontramos promessas de fidelidade divina e aliança renovada. Eu te desposarei para mim para sempre. Eu te desposarei em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. Até mesmo o gesto de chamar os filhos com nomes de reprovação carrega a possibilidade de reversão, de reconfiguração do relacionamento entre Deus e o seu povo. A tensão que atravessa todo o livro é essa. Juízo e restauração não são opostos irreconciliáveis, mas etapas de um único movimento de um Deus que ama. Para compreender melhor o que está em jogo, precisamos voltar à metáfora conjugal usada por Oséias. O pacto entre Yahvé e Israel é retratado como casamento porque, em sua raiz mais profunda, a relação é pessoal, íntima e fidelizadora. Quando Deus se descreve como esposo, não está reduzindo a aliança a um contrato frio. Está ressaltando uma história de conhecimento mútuo, cuidado e expectativa. O que a Bíblia hebraica chama, em alguns lugares, de saber, no sentido mais profundo. O verbo hebraico yada, que significa conhecer intimamente, aparece em contraponto à atitude superficial de Israel. O povo conhecia as práticas religiosas, imitava ritos, buscava resultados, mas não havia o saber profundo, a intimidade que transforma comportamento e escolha. O casamento de Oséias com Gomer, então, torna-se uma encenação dessa falta de conhecimento e do desejo divino de corrigi-la. O profeta vive a dor de um relacionamento quebrado para que o povo possa ver a extensão da traição. Outra palavra-chave que orienta a leitura de Oséias é Hesed.
Hesed é muitas vezes traduzida como amor fiel, misericórdia, lealdade amorosa. Um termo que foge à frieza do mero sentimento e aponta para a ação contínua e comprometida. Deus não ama de forma volúvel. O amor divino é hesed, perseverante, contratual e restaurador. Em Oséias, mesmo quando a linguagem fala de punição e separação, o horizonte do hesed permanece palpável. O objetivo último do juízo não é anular o vínculo, mas trazê-lo de volta a uma fidelidade que seja duradoura. Ligar hesed à metáfora conjugal nos ajuda a entender por que o próprio Deus optaria por uma mensagem tão pessoal. Porque o amor não é abstrato para Deus, é relacional. Existem, claro, leituras que insistem no simbolismo literário do casamento. Para alguns, Gomer nunca é uma pessoa histórica concreta, mas um personagem construído para exercer uma função retórica no livro. Outros, ao contrário, defendem a historicidade da pessoa e interpretam o casamento como uma ação legalmente vinculante que transformou a situação dela e do profeta em um contrato público. Ambas as leituras têm argumentos plausíveis. A narrativa aponta para fatos, nomes, locais, acontecimentos, que funcionam como signos de historicidade. Por outro lado, o vigor metafórico do texto sugere que a experiência conjugal é usada programaticamente para transmitir um ensino teológico. A abordagem mais equilibrada, à luz do próprio texto e da prudência hermenêutica, é reconhecer: o livro usa a vida de um homem e de sua família como um sinal, e esse sinal opera tanto no nível pessoal quanto no simbólico. O que é certo é a intenção comunicativa do autor inspirado, não uma necessidade de encaixar cada detalhe numa biografia perfeita. Quando lemos Oséias 3, por exemplo, deparamos com outro gesto simbólico que se situa entre o histórico e o teológico. O profeta é instruído a amar uma mulher amada por outro e a resgatá-la com dinheiro. Oséias 3, 1-3. Esse resgate foi entendido por muitos intérpretes como um ato concreto de compra de uma mulher, que havia se tornado escrava ou meretriz. Outros veem nisso uma representação da maneira como Deus reconquista o povo, pagando um preço e trazendo-o de volta pelo poder do compromisso. De novo, o texto mantém ambivalência. Ele é provocador porque mistura vida doméstica, realidade jurídica e símbolo teológico. O que não é ambíguo é a mensagem final. Restauração é possível, mas envolve reconhecimento, custo e renovação do compromisso. A leitura de Oséias exige também que liguemos o pecado ritual à injustiça social. O profeta não acusa Israel apenas de cultos errados. Ele denuncia uma vida social corroída, juízes que aceitam suborno, líderes que negligenciam o direito, ricaços que exploram os pobres. Passagens como Oséias 4:1-3 apresentam um quadro em que falta conhecimento de Deus na terra, e essa ignorância se revela em violência, fraude e incerteza. A infidelidade religiosa encontra expressão prática em corrupção e desrespeito às instituições que sustentam vida em comum. Nesse sentido, o casamento de Oséias é um sinal tanto contra a idolatria quanto contra a apatia moral que permite que a sociedade imploda por dentro. Ao mesmo tempo, o livro não deixa de insistir na proximidade de Deus. Em Oséias 11:8-9, por exemplo, o profeta quase personifica o dilema divino. Como posso abandoná-lo? Sou eu um semelhante a Deus? O meu coração se move dentro de mim, e minha compaixão se acende. Aí se revela uma tensão profunda. A santidade de Deus não anula seu amor hesed, o juízo é real, mas o coração divino recua da aniquilação total. Deus pensa em trazer disciplina. Deus também se arrepende do mal que sofreu de seu povo. Essa linguagem não inverte a transcendência de Deus. Antes, revela que um Deus santo age dentro de uma lógica relacional, onde o chamado à correção está fundamentado no desejo de restauração. Voltando a Gomer, é legítimo perguntar: por que Deus escolheria um profeta para viver uma humilhação pública?
Por que transformar amor e casamento em cenário de profecia? A resposta encontra ressonância em duas dimensões. A primeira é pedagógica. Quando a mensagem é apenas teórica, sua memória é curta e sua eficácia limitada. O sinal com a vida torna o problema inegável. A segunda é pastoral. O profeta que sofre na carne pode anunciar a experiência do povo com autoridade. A sua dor confere autenticidade à advertência e à oferta de reconciliação. Oséias, portanto, não apenas anuncia. Ele participa do drama. Seu lar vira um púlpito e o seu coração um livro aberto. Isso não é voyeurismo. É sacrifício de vida para fazer a nação olhar para si mesma. Ainda assim, é preciso insistir numa prática interpretativa cuidadosa. Ao falar de Gomer e rotular atitudes de prostituição, precisamos lembrar que o termo carrega, em hebraico e em contexto antigo, nuances que vão do culto ritual à quebra de lealdade conjugal. A tipologia antiga relaciona práticas rituais de fertilidade com o conceito de prostituição cultual. Contudo, nem toda referência à prostituição nos textos proféticos aponta necessariamente para comércio sexual. O problema central é sempre a infidelidade relacional diante de Deus. Em outras palavras, o termo funciona como metáfora poderosa e acusadora, mas seu alcance prático pode variar. A cena pública que Oséias encena, casamento, nomes, transgressão, tem, portanto, um propósito pedagógico e teológico. Fazer o povo ver a extensão do pecado, a realidade do dano e, ao mesmo tempo, deixar a porta aberta para o remédio. Se o olhar do leitor se deter apenas no choque inicial, perde-se a intenção mais profunda do texto: revelar um Deus que corrige porque ama, que disciplina porque quer restaurar a comunhão violada. Enquanto caminhamos por essas imagens, uma questão se impõe. Até que ponto essa disciplina divina pode ser comparada ao que experimentamos na vida cotidiana? Como aplicamos a ousadia performativa de Oséias aos problemas de hoje sem transformar a profecia em espetáculo moral? A resposta não é simples, mas algo do método de Oséias nos orienta. Primeiro, o profeta não buscou humilhar por humilhar. Ele quis que a nação percebesse a gravidade de suas escolhas. Segundo, o sinal sempre aponta para a esperança. Onde há repreensão, há convite ao arrependimento. Onde há nome que denuncia, há promessa que reconfigura. E terceiro, a atenção de Oséias ao tecido social, à justiça, à compaixão, à responsabilidade coletiva, nos lembra que a fidelidade a Deus se traduz em práticas comunitárias justas. Na próxima etapa deste estudo, iremos nos aprofundar em elementos que ainda ficaram sem ser completamente examinados. Como a metáfora do casamento dialoga com o conceito de Hesed em todo o cânon, que implicações políticas os nomes dos filhos de Oséias tiveram no curto e no médio prazo, e qual é a relação entre o gesto de resgate descrito em Oséias 3 e a promessa maior de aliança renovada. Também exploraremos em detalhe as correntes interpretativas sobre a condição de Gomer, cultual, profissional ou infiel subsequente, e o que cada leitura significa para a teologia prática derivada do livro. Por ora, deixe que a imagem permaneça. Um profeta que transforma sua própria família em um sinal. Uma cidade que vive abundância e escassez moral ao mesmo tempo. Uma nação cujo nome é chamado a prestar contas por sua fidelidade. Entre o juízo anunciado por Jezreel e o silêncio de Lo-Ruama e Lo-Ami, há um clamor que atravessa as páginas antigas e chega até nós. Será que conhecemos mesmo a Deus? Será que nosso saber é íntimo, transformador ou apenas decorativo? Essas perguntas vão nos acompanhar enquanto abrimos ainda mais o livro de Oséias e seguimos desfiando o nó entre teologia, história e prática. O que vem depois daquela imagem tão forte, o profeta vivendo um casamento que se torna anúncio público, é uma série de gestos e palavras que aprofundam a tensão entre justiça e ternura. Não é apenas o nome das crianças que fala, é todo um vocabulário de resgate, comprometimento e compaixão
que atravessa os capítulos finais do livro. Precisamos, portanto, olhar com cuidado para os episódios de restauração e para as palavras em que o profeta descreve o coração de Deus. É ali que se revela com maior clareza o verbo esed, trabalhando por trás do anúncio do juízo. No capítulo 2, a linguagem muda do processo acusatório para a promessa do noivado renovado. A imagem de uma reconciliação é construída com termos nupciais. Restauração da aliança. Promessa de desposar novamente. O texto fala de traje de bodas, de colheita repartida e de bênçãos que antecedem a renovação do vínculo. Essa linguagem nupcial não é apenas poética. Ela declara o modelo relacional de Deus. É possível recuperar o que foi perdido quando há reconhecimento e retorno. Ao mesmo tempo, não é um retorno imediato e automático. A reconciliação exige que a responsabilidade seja tomada, que haja reconhecimento da culpa, que se renuncie em alianças falsas e que se aceite o custo do reatar. No capítulo 3, o profeta é novamente peça do drama. Deus ordena que Oséias vá amar uma mulher amada por outro e que a resgate. A palavra usada no hebraico descreve um gesto de compra, de resgate. O motivo e o resultado desse resgate são interpretados de maneiras diferentes ao longo da tradição. Historicamente, alguns entendem que Oséias literalmente recomprou uma mulher que havia caído em escravidão ou prostituição. Outros leem o ato como simbólico. Mesmo após a infidelidade do povo, Deus, por seu amor fiel, paga o preço para trazer o povo de volta. Em ambos os casos, entretanto, a teologia que emerge é clara. A restauração envolve custo. Restauração não é mera declaração verbal de perdão, mas uma ação que repara, restabelece e compromete. Isso nos lembra a raiz de muitos temas bíblicos sobre resgate. O Goel, o Redentor, e coloca o amor de Deus no campo das atitudes que assumem risco e despesa para salvar. A ambivalência do relato, entre fato e símbolo, é parte do ponto. O livro não pretende resolver todas as questões biográficas de Oséias e Gomer. Ele pretende provocar uma resposta comunitária. Mesmo assim, há pistas de como esse gesto pegou no ambiente social. O nome Jezreel, que denuncia um passado de sangue e violência, ecoa acontecimentos concretos na história de Israel e serve de advertência sobre as consequências políticas do pecado. Jezreel era um lugar que lembrava derramamento de sangue e mudança de dinastias. Usar esse nome é dizer: o pecado tem reverberações históricas que não se confinam à intimidade privada. Por isso, os ouvintes antigos teriam entendido não apenas o drama ético, mas também as implicações políticas. A infidelidade religiosa fragiliza o tecido social, e isso abre espaço para a violência e para a dominação estrangeira. A vulnerabilidade diante da Assíria, por exemplo, não é um acidente, mas uma consequência previsível de uma comunidade que rompeu seu compromisso central. A leitura política do livro não é um acréscimo moderno. Ela brota do próprio texto. Oséias denuncia juízes que aceitam suborno, práticas econômicas que favorecem os poderosos e a perda dos fundamentos da justiça que sustentam a vida comunitária. Sefer Oséias 4, 1, 3, 12, 7. A metáfora conjugal, portanto, é também uma metáfora institucional. O que acontece entre Deus e a comunidade reflete-se nas leis, nos tribunais e nas mesas onde se fazem negócios. O adultério do povo tem efeitos que atravessam as gerações. É essa conexão entre culto e sociedade que torna a profecia tão incisiva. Não se trata apenas de pecados privados, mas de práticas que corroem a polis inteira. Recuemos um momento sobre a figura de Gomer, porque é preciso reiterar com ênfase a prudência hermenêutica. O texto descreve-a com termos que levaram leitores a chamá-la de prostituta, mas a acumulação de tradições e leituras mostra que essa designação não precisa ser lida de maneira unívoca. Indefinido permanece um rótulo responsável. O texto não nos permite afirmar com segurança absoluta se Gomer era prostituta cultual vinculada a ritos de fertilidade
Uma mulher com atividade sexual comercializada, ou uma esposa que, depois de casada, se lançou em práticas de infidelidade ao pacto. Cada leitura traz implicações teológicas diferentes. Se Gomer representa a prostituta cultual, o gesto de Oséias confronta diretamente o sincretismo ritual. Se ela representa a esposa infiel, o sinal incide sobre a traição pessoal e seus efeitos públicos. Se, por outro lado, o relato é predominantemente simbólico, então o que importa é o posicionamento retórico. Usar uma figura feminina para tornar viva a acusação. Em qualquer caso, o tratamento que a narrativa dá a Gomer impede que a reduzamos a mera propaganda. Ela é nomeada, ela atua, ela é valorizada por sua humanidade e o texto cuida para que sua dignidade não seja obliterada. O que então podemos dizer sobre as implicações teológicas dessa experiência de vida sinal? Primeiramente, que a relação entre Deus e o povo é antes de tudo uma relação que exige resposta do coração. O verbo iada, conhecer, usado em contextos bíblicos para indicar intimidade conjugal, aponta para aquilo que o povo não tinha, um conhecimento transformador. Conhecer a Deus não é acumular informações litúrgicas ou seguir ritos mecanicamente. É deixar que a presença de Deus mude as estruturas do afeto, o estilo de vida e a economia de um povo. Quando o conhecimento é superficial, as escolhas permanecem condicionadas por medo, ganho ou orgulho nacional. Quando o conhecimento é íntimo, a conduta muda porque a identidade muda. Em segundo lugar, o conceito de Hesed ajuda a iluminar as motivações divinas. Hesed não é uma emoção efusiva sem limites, é lealdade ativa, responsabilidade por quem pertence a uma aliança. Hesed implica ensino, correção e restauração. A disciplina, em outras palavras, é enquadrada não como vingança gratuita, mas como medida de cura, ainda que severa. O juízo, quando entendido dentro do horizonte de Hesed, revela-se um remédio difícil administrado por um médico que ama seu paciente e não se conforma com o dano permanente. Isso nos leva a uma leitura pastoral do livro. O objetivo final da repreensão é o retorno. A linguagem de Oséias se encerra em promessa. Haverá um tempo em que o povo será novamente meu povo e Deus será seu Deus. Oséias 2:23, 3:5. Essa promessa tem um alcance escatológico também, porque aponta além da recuperação histórica imediata para o desejo de renovação total do coração. As tradições proféticas posteriores, Jeremias, Ezequiel, pegaram essa linha e a desenvolveram em termos de uma nova aliança, de uma lei escrita no coração. Tafari, Jeremias 31, 31, 34, Ezequiel 36, 26, 27. Oséias participa, assim, de uma teologia mais ampla, que vai além da mera punição. Ele anuncia o definitivo propósito redentor de Deus. Ao refletirmos sobre a aplicabilidade desse modelo para hoje, 3 linhas de ação pastoral se destacam. A primeira é a correção moral que não se contenta em identificar sintomas. Ela mira as raízes. Onde há idolatria contemporânea, seja na forma de busca desenfreada por segurança financeira, na adoração do poder político, no culto ao sucesso individual. A prática de Oséias nos inspira a apontar para a raiz. Que tipo de compromisso substitui o compromisso com Deus? A resposta de Oséias seria: tudo aquilo que nos afasta da responsabilidade fraterna e da justiça social é forma de adultério espiritual. Portanto, corrigir hoje implica denunciar e, ao mesmo tempo, oferecer caminhos concretos de reparação, políticas que defendam os pobres, práticas econômicas que priorizem o sustento comunitário, liderança que viva em transparência. A segunda linha é a proposta de uma intimidade transformadora, o iada que muda a vida. Isso significa promover práticas espirituais que não sejam apenas religiosas por hábito, mas que favoreçam o conhecimento de Deus. Estudo bíblico que aprofunda, oração que transforma, convivência sacrificial que ensina a renunciar ao eu para o bem do outro.
A intimidade que o texto clama exige um corpo comunitário capaz de ensinar e modelar fidelidade. A terceira linha é a esperança operante. A disciplina de Deus não é aniquiladora definitiva. A promessa de restauração exige, porém, um movimento humano, reconhecimento, arrependimento e uma prática renovada. Há custo e há compromisso. E esse compromisso muitas vezes passa pela reorientação da vida concretamente. Restaurar relacionamentos, reparar injustiças, alterar prioridades de consumo, investir tempo nas pessoas marginalizadas. Entre os paralelos teológicos possíveis, é importante notar que o padrão pecado, disciplina, restauração de Oséias encontra eco no Novo Testamento. Paulo, por exemplo, retoma a linguagem do amor leal e aponta para uma reconciliação que passa pelo sangue de Cristo, onde a busca divina por reconciliação alcança sua expressão máxima. Não se trata de forçar uma tipologia mecânica entre Oséias e o Novo Testamento, mas de reconhecer que a narrativa bíblica como um todo aponta para um Deus que age sempre visando comunhão. Assim, a oferta final de restituição e renovação em Oséias é lida pelos cristãos como prenúncio do modo como Deus culmina sua obra de reconciliação. Diante de tudo isso, algumas perguntas práticas surgem para nós hoje. Em que medidas estamos buscando seguranças substitutas? Que práticas da nossa sociedade refletem idolatria? Onde a nossa admiração por determinados bens, estatutos ou formas de vida nos impede de agir com justiça? Essas perguntas não são meramente retóricas. Elas pedem respostas concretas. Em nível pessoal, pode ser preciso revisar hábitos de consumo, corrigir posturas familiares, reconciliar-se com pessoas feridas. Em nível comunitário, talvez seja necessário defender políticas públicas que protejam os vulneráveis, engajar-se em iniciativas de economia solidária ou repensar prioridades eclesiais que favoreçam visibilidade em detrimento da compaixão. Há também um convite ético claro. A profecia de Oséias não nos autoriza a humilhar. Ela nos convoca a amar de maneira custosa. Se a disciplina de Deus tem como fim a reconciliação, o trabalho do povo de Deus deve imitar esse padrão. Conduzir alguém à verdade sem o desejo de restauração é outro tipo de violência. Portanto, a correção deve ser temperada pela compaixão que quer ver o outro reconstituído em humanidade e em dignidade. Voltando ao plano hermenêutico. Que conclusões equilibradas podemos extrair sobre o que o texto pretende comunicar ao leitor original e ao leitor contemporâneo? Primeiro, que a ação simbólica de Oséias serve para tornar insustentável a possibilidade de ignorância. A realidade do pecado é colocada diante do povo de forma pública e inadiável. Segundo, que a metáfora conjugal não é apenas retórica ornamental. É a chave interpretativa do livro. Ali se articula a ideia de que aliança é relação, implicação e responsabilidade. Terceiro, que a disciplina divina, por mais dura que pareça, é encaminhada dentro de um horizonte restaurador. A ideia de Hesed é a chama que arde por trás de cada repreensão. Ao concluir este estudo, é útil lembrar as vozes distintas que cercam a exegese de Oséias. Uns insistem na historicidade literal dos eventos. Outros enfatizam a função literária e retórica. A opção mais honesta, com base no texto e na prudência acadêmica, é reconhecer a força motivadora do sinal profético, sem exigir que todos os pormenores biográficos sejam historicamente reconstruídos. Indefinido, portanto, permanece uma posição saudável para as perguntas que o texto não resolve. Mas aquilo que o livro proclama com clareza, que Deus ama com Hesed, e que o amor fiel envolve correção e reconciliação, permanece como um chamado inarredável. Antes de encerrar, vale uma palavra sobre a ética social que emana do livro. A advertência de Oséias reafirma que a verdadeira adoração se mede pelo cuidado com os pobres e pela honestidade nas relações públicas. A idolatria que preocupa o profeta está tanto no santuário quanto no tribunal. Ela aparece tanto no altar,
quanto na mesa dos ricos. Por isso, qualquer leitura que desconsidere a dimensão social corre o risco de domesticar o profeta. A fidelidade exigida por Deus é integral. Ela toca a economia, a prática política, as prioridades da comunidade e as pequenas escolhas pessoais. Finalmente, se há um apelo prático que podemos levar para casa, é este: faça do conhecimento de Deus uma busca que transforme escolhas. Teste seus valores diante da pergunta duradoura que Oséias deixa no ar. Será que conhecemos mesmo a Deus? Um saber que não é meramente teórico, mas que redireciona amor e justiça. Se este estudo tocou você, incentive quem está próximo a ler o livro de Oséias com olhos renovados. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com alguém que se interessa por profecia e compromisso social. Concluo com uma breve oração. Senhor, dá-nos um coração que te conheça de verdade. Ensina-nos a lealdade que corrige e a compaixão que restaura. Que nossa vida reflita a Esed nos atos cotidianos, que nossas comunidades vivam justiça e que nossa esperança esteja ancorada na tua fidelidade. Amém.